Olá, gente querida. É muito bom vê-los aqui, é muito bom também tê-los aqui nessa manhã de segunda-feira. Como é que você está? Tudo bem com você? Espero que você esteja descansando na palavra, nas promessas, na presença de Cristo, que aquece o nosso coração, que traz vida, que traz vigor, que traz esperança e, acima de tudo, que traz paz, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio aos dias de dor, de sofrimento, de angústia. Sempre que a gente fala para um grupo de pessoas, a gente pode ter a certeza de que nós vamos encontrar variados sentimentos, variadas experiências, mas a gente não pode esquecer nunca que nós temos um Deus que está próximo. Nunca se esqueça disso. Um Deus que ama muito você e um Deus que está próximo. Bem, como foi dito logo no início pelo pastor Wagner, nós vamos continuar o capítulo de ontem, que é o capítulo 14, concluindo um pouco com a experiência de John Wesley, que foi um dos grandes pregadores, reavivalista, evangelista, assim também conhecido ali na Inglaterra. O propósito dessa apresentação, dessa manhã, eu diria que terá duas ênfases. Eu vou apresentar aqui o propósito com duas ênfases. A primeira delas é falar um pouco sobre a experiência pessoal de John Wesley. O que aconteceu com John Wesley? O que aconteceu na experiência, na caminhada que ele teve com Deus, como ele cresceu, como ele amadureceu como cristão. E a segunda coisa é o conteúdo da pregação de John Wesley. Então, a gente não pode nunca separar os ensinos do pregador da vida do pregador. E é importante que quando você estuda a vida de John Wesley, é possível encontrar esses dois aspectos muito presentes na vida de John Wesley. Ou seja, a vida de John Wesley e a pregação de John Wesley, ok? Bem, vamos começar então. Eu vou agora compartilhar aqui a tela e começamos então a nossa apresentação. Então, lembre-se que é o capítulo 14, como foi dito ontem, como foi apresentado ontem, o progresso ou progressos na Inglaterra. Mais uma vez, se você quer um conteúdo bíblico, um conteúdo espiritual, um conteúdo voltado para o seu crescimento, para a sua experiência real com Deus, me siga no Instagram, PR Lucas Alves. PR Lucas Alves é praticamente essa a rede social que eu utilizo e você pode me encontrar lá com mensagens diárias, ok? Bom, o que nós podemos ver, o que Ellen G. White fala a respeito de John Wesley? No capítulo 14, na página 255, nós encontramos a seguinte frase que me chamou a atenção. Wesley e seus companheiros chegaram a ver que a verdadeira religião se localiza no coração e que a lei de Deus se estende tanto aos pensamentos como às palavras e ações. É interessante essa base fincada claramente logo no capítulo, quando começa a falar sobre John Wesley, ressaltando que algo acontece no coração do crente quando ele se entrega completamente a Deus. Então, o primeiro território que Deus conquista em nossa vida para sermos completamente dele é o nosso coração. Tá? A gente nunca pode esquecer disso. Deus, em primeiro lugar, não pede seus pés, porque dos pés ninguém pode ser governado. Deus não pede, em primeiro lugar, suas mãos, porque das mãos ninguém pode ser governado. Deus não pede nenhum outro membro seu, porque o governo da sua vida não começa nos seus membros, começa no seu cérebro. E o cérebro, na Bíblia, nós vamos entender que é o coração, que é o centro da vontade. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus nos pede é: filho meu, me dê o seu coração. É a sede, é onde eu governo, é onde eu lidero. E isso tem que ser algo dado de forma voluntária, de forma genuína. O território principal que Deus age em nossa vida é no nosso coração, que é o centro da nossa vontade. E é interessante dizer que a vida cristã não é uma obra do coração, como no sentido que ele se limita ao coração. A vida cristã, ela começa no coração, mas não se limita, não se restringe ao coração, porque ela passa, então, a fazer uma obra completa.
Ou seja, o verdadeiro cristianismo, ele atinge o coração, mas ele afeta o estilo de vida. Repito, o verdadeiro cristianismo começa pelo coração, mas afeta o seu estilo de vida. Ou seja, aquilo que você é como cristão. Deus não pode alcançar o seu coração e você não ser um marido transformado. Deus não pode alcançar o seu coração e você não ser uma esposa transformada. Deus não pode alcançar o seu coração e você ter um temperamento explosivo. E você diz que isso é o meu jeito, a minha maneira. Jesus é especialista em mudar jeito. Jesus é especialista em mudar temperamentos que são descontrolados, de mentes que não são disciplinadas, de vidas que são impulsivas. Ele é especialista em fazer isso. Então, o que Deus quer da minha vida, da sua vida, não é apenas que você acredite, mas que você se renda. Acreditar e aceitar uma fé, uma doutrina que tem o seu espaço, aceitar a verdade. Mas além de você acreditar, você precisa se render. Não existe cristianismo, escute isso, meus irmãos. Não existe cristianismo que você só acredita. Não existe cristianismo que você só acredita. Você tem que viver o cristianismo que acredita e que se rende. Porque se você não se render, Deus não pode fazer nada. Compreendeu? Então, na vida cristã, você tem que acreditar e na vida cristã você tem que se render para que Deus opere uma transformação. E essa transformação começa de dentro para fora e alcança todos os aspectos da nossa vida. A experiência de Wesley, ela parece que tem aqui uma virada de chave quando ele viaja para os Estados Unidos para fazer missões, para pregar o evangelho lá. E então ele está dentro de um barco, uma tempestade, a vela é quebrada ao meio, e ventos, raios, trovões, e ele fica desesperado com a integridade da sua própria vida. E aí então o texto da vida de John Wesley, que está também no livro Grande Conflito, foi escrito o seguinte: os alemães calmamente continuaram a cantar, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a tudo isso. Perguntei a um deles, disse Wesley, não ficastes com medo? Ele respondeu, graças a Deus não. Perguntei, mas não ficaram com medo vossas mulheres e crianças em meio à tempestade da viagem que estava indo para os Estados Unidos? Ele respondeu, não. Nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Uau, que coisa interessante. Nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Eu acredito, sabe, que o que Wesley passou, ele tinha muito uma religião voltada para o comportamento, com boas intenções, mas não tinha nunca experimentado uma confiança inabalável em Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora, nesse momento, olhando aqui nos seus olhos. O mais importante dessa vida é você conhecer a Deus, mas conhecer a Deus de uma forma assim tão profunda, mas tão genuína, que você se sinta sustentado por Deus, mesmo nas tempestades mais atrozes, mais violentas, que tiram a nossa base nessa vida. O conhecimento de Deus na prática, ele deve ser o vetor, ele deve, ao mesmo tempo, além de o vetor que mostra a direção, ele também precisa ser a base da nossa vida. Amigos queridos, até que Jesus volte, você vai sofrer. Até que Jesus volte, a gente vai ouvir más notícias. Até que Jesus volte, o nosso coração vai ser chacoalhado. Vocês me viram ontem que eu estava na minha casa. Minha mãe está com câncer, a minha mãe tem hipertensão, tem diabetes, tem uma série de problemas. Não foi fácil encontrá-la como eu encontrei, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A gente sabe em que a gente acredita. E saber em quem você acredita não é certeza de cura. Se preocupe mais em estar seguro em Deus do que ser curado. Tá bom? Sua segurança não é a cura. Sua segurança não é estabilidade financeira. Sua segurança não é seu bem-estar. Sua segurança é sua completa e total dependência de Deus, mesmo que os dias escuros venham em sua vida.
A gente precisa, não é usar Deus, eu quero usar Deus para que me dê cura, eu quero usar Deus para que me dê bênção. Às vezes, a gente pode, muitas vezes, pensar, assim como muitas pessoas no Evangelho da Prosperidade, que ele quer Deus para dar prosperidade, então eu quero que Deus venha à minha vida para que cure e resolva todos os meus problemas. E muitas vezes Deus vai permitir que os problemas venham e a gente não pode se sentir menos cristãos, a gente não pode sentir que a nossa fé está abalada porque vem problemas. A nossa experiência com Deus ela deve ser tão real, tão profunda, que apesar de tudo, a gente sabe muito bem que a gente acredita. As pessoas estavam lá. As mulheres, as crianças, os homens, uma tempestade horrível, horrível. E o pessoal estava cantando, como Silas e Paulo estavam cantando na prisão. Sabe de uma coisa? Deus ama muito você. Mas o que ele mais espera de você é que você tenha interesse em conhecê-lo e em amá-lo. Porque no final de tudo, de tudo, de tudo, é isso que vai fazer a diferença. O Wesley era pregador, era missionário, estava saindo da Inglaterra para os Estados Unidos, mas foi muito abalado, mas ele foi também impressionado. E Wesley viu que a sua religião era uma religião que ainda não tinha passado por uma experiência de prova que demonstrasse de fato e de verdade que ele estava seguro em Deus. Que a nossa fé nos dê essa certeza de que nós estamos seguros naquele que começou boa obra em nossa vida e nunca vai parar de trabalhar através de nós e também em nós. O conhecimento que você tem dele, de Jesus Cristo, é o fundamento da sua vida. Se você não conhecê-lo, as ondas dessa vida vão levar você. Os desesperos dessa vida vão levar você. Paulo diz uma coisa bem interessante. Paulo diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não se preocupe muito com sua existência. Escute isso. Não se preocupe muito com sua existência. Se preocupe mais em quem você está, com quem você caminha. Paulo disse, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. De quem você é mais importante do que sua própria existência. Ok? Em quem você está. A gente, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? A gente não deve estar nem um pouco preocupado. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou ser internado. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Mas lembre-se de uma coisa. Maior do que a morte é a nossa permanência em Jesus Cristo. Maior do que a morte é estarmos nele. Nele. Deus não nos chamou para uma vida isenta de dores e sofrimento. Deus nos chamou para uma vida eterna. E é essa vida eterna que eu devo me apegar. Bom, quando nós olhamos para a experiência de Wesley, esse Wesley, fantástico homem, ele, então, volta para a Inglaterra, e quando ele volta para a Inglaterra, ele lê um comentário de Romanos, que é um dos livros mais interessantes que nós temos na Bíblia. Vale a pena um momento estudarmos Romanos também na sala 57, né? E ele escuta o comentário de Romanos, de uma introdução, a introdução de Martinho Lutero, do comentário que Martinho Lutero fez do livro de Romanos. O coração dele é aquecido. O coração de de Wesley é aquecido. E olha o que diz, olha o que ele fala sobre ao ouvir o comentário do livro de Romanos, a introdução de Romanos de Martinho Lutero. Ele diz assim, senti o coração aquecido de maneira estranha, disse ele. Senti que confiava em Cristo, Cristo somente para a salvação, e foi-me concedida a certeza de que ele tirara meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvara da lei do pecado e da morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele ouviu essa frase do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário, e essa introdução do comentário de Lutero do livro de Romanos, ele diz, eu me sentirei em paz. Você não foi chamado para carregar fardos que Jesus já levou por você, viu? Você não foi chamado para levar uma culpa que ele já levou na cruz por você. Você não foi chamado para viver uma vida cristã, sabe? Sem
sem o brilho nos olhos, sem felicidade no coração, porque a gente acha que parte das nossas cargas quem leva é Cristo e outra parte das nossas cargas somos nós que levamos. Cristo não leva parte das nossas cargas. Cristo leva todas as cargas, todas as minhas culpas, todos os meus pesares, todas as minhas dores, todos os meus fracassos, toda a minha hipocrisia, todas as máculas que eu criei com as péssimas escolhas que fiz na minha vida. Tudo ele leva. Substitua a paz de Cristo com a paz de Cristo, a culpa que existe no seu coração. Duas experiências, uma no navio e outra experiência, ouvir o comentário de Lutero. Isso talvez tenha causado impactos tão fortes na vida de Wesley, que a pregação de Wesley foi uma pregação muito distinta para aquela época que alcançou muitas pessoas. E então, na vida de Wesley, página 74, que está no Grande Conflito, diz: em qualquer parte em que me encontre, julgo próprio, justo e de meu dever indeclinável, declarar a todos os que desejam ouvir as alegres novas da salvação. A experiência que ele teve no barco, a experiência que ele teve ao ouvir o comentário da introdução de Romanos de Lutero, foram dois elementos que mexiam tão profundamente com Wesley, que ele disse que aonde eu estiver, eu vou pregar aquilo que eu acredito. Ellen G. White diz uma coisa bem interessante, eu queria que você desse uma olhadinha no que está na tela. Veja o que ela diz: a graça de Cristo, a graça de Deus, é o fundamento da esperança do cristão. E essa graça se manifestará em obediência. Em obediência. A pergunta é: onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que a graça de Deus em Cristo é o fundamento da nossa esperança? O que tem a ver graça de Cristo com esperança? Irmãos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Vou mostrar para vocês que não existe genuína esperança que esteja separada da graça de Cristo. A cruz está ligada ao retorno de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 1. Outro dia eu estive pensando, refletindo sobre esse verso. A gente fala muito de esperança, né? Que Jesus vai voltar, dos sinais. A lição desse trimestre falou muito sobre isso. As 3 mensagens angélicas, as pragas, a marca da besta, o selo de Deus, o calendário profético, está tudo certo. Mas o fundamento da nossa esperança não é calendário, não são as 7 pragas, não é o selamento que é o fundamento da nossa fé, não é a lei que é o fundamento da nossa fé, da nossa esperança, não é o sábado que é o fundamento da nossa esperança. Qual é o fundamento da nossa esperança? Abra a Bíblia e me acompanhe que você vai ver agora. Apocalipse capítulo 1 e versículo número 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é graça. Isso é vida convertida. Isso é o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Nunca tenha dúvida que o amor de Deus por você é enorme, e esse amor foi demonstrado em sua plenitude na cruz do Calvário. Isso é justificação pela fé, aceitar esse sacrifício. A justificação pela fé, que é uma justiça imputada, que ele atribui, mas também é uma justiça comunicada. Aqui no livro de Apocalipse, de 22 capítulos, o chamado que nós temos no livro de Apocalipse é, primeiro, olhe para a cruz. Olhe para a cruz.
Ponham os seus olhos lá. Veja o que Deus está fazendo. Ele está nos amando, Ele está nos libertando. Não existe amor sem poder para libertar. Deus ama você agindo. Agindo. Então, Apocalipse capítulo número 1 está dizendo, ponham os seus olhos na cruz. E depois diz, o que ele fez por nós? E nos constituiu sacerdotes para o seu Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora olha o que ele diz, versículo 7. Eis que venham nas nuvens do céu, e todo olho verá. Você entendeu agora? Primeiro, amigos, você tem que olhar para a cruz, para depois olhar para as nuvens. Não existe sentido de você olhar para a nuvem, esperando o Cristo, sem que você não olhe para a cruz. Só existe sentido esperar a volta de Jesus Cristo nas nuvens do céu, gloriosa como a gente aguarda, se primeiro é olhar para a cruz. Você entendeu isso? A volta de Cristo, a gente não está aguardando um evento, a gente não está aguardando sinais e prodígios e tudo mais. A gente está aguardando uma pessoa que é Deus encarnado entre nós, que morreu, derramou seu sangue, deixou a tumba vazia, foi para o céu, intercede por nós e voltará. Não separe a volta da cruz. Não separe, não é bíblico isso. E eu lamento, sabe por quê? Porque raramente a gente está falando da volta de Jesus ligada à cruz de Cristo. Raramente. Eu não sei quantas vezes você já viu um sermão que primeiro falasse da cruz para depois falar das nuvens. E a gente precisa primeiro começar pela cruz. Porque se eu não começar pela cruz, eu não sei quem eu estou esperando. Eu não sei quem eu estou esperando. Você está esperando quem? Quem você está esperando? Você está esperando lá, você vai falar lá o que está em Isaías capítulo 25? Esse é o nosso Senhor que nós aguardávamos. Ah, esse é nosso Senhor. Em sua salvação nos alegraremos. Que salvação? Você experimentou a salvação aqui para se preparar para encontrar com Ele lá? Então, amigos, tudo começa na cruz. Tudo começa na cruz. Atenção, você que é adventista do sétimo dia, que prega o retorno de Jesus Cristo. Não exalte a volta sem manter a cruz no centro. Você crê nisso? Você crê nisso? A gente tem, amigos, olha, eis que vem com as nuvens do céu, mas quem vem nas nuvens do céu, aleluia, aleluia. O que vem nas nuvens do céu é aquele que nos ama, aquele que nos libertou dos nossos pecados. É esse que vem nas nuvens do céu. Bom, compreendendo isso, aí quando eu leio esse texto de Ellen G. White, aí eu vou compreender que a graça de Cristo, da graça de Deus em Cristo, é o fundamento da esperança do cristão. E essa graça se manifesta em obediência. John Wesley saiu pregando por todos os lugares, ele só perde em produção de sermões, em viagens. Em viagens ele viajou mais do que Spurgeon, mas ele escreveu menos que Spurgeon e fez disso a sua dedicação por toda a sua vida. É interessante que o centro da pregação de Wesley era a justificação pela fé. E Ellen G. White diz no livro O Grande Conflito 257 o seguinte: igrejas que se haviam petrificado pelo formalismo acordaram para a vida. Interessante isso, né? As igrejas acordaram para a vida. Tem muitas igrejas, amigos, que infelizmente, até no nosso meio, são mortas. São igrejas que os membros não vão para a igreja, ficam em casa. Um domingo, numa quarta-feira, quase não aparece. Você sabe por quê? É porque não experimentaram o revivamento em sua vida. E revivamento vem quando eu conheço esse Jesus Cristo que morreu por mim. Esse Jesus Cristo que colocou o meu nome nas palmas das mãos dele. Esse Jesus Cristo que intercede. Esse Jesus Cristo que é minha suficiência, é meu caminho, é minha vida. É tudo aquilo que eu posso me tornar. Então, quando a gente tem uma experiência real com Deus, a gente se compromete. E é interessante que as igrejas passaram a ser reavivadas através da pregação de John Wesley. Só que John Wesley tinha divergências, sabe? Ele tinha divergências porque Whitefield era calvinista, você sabe, acredita em várias coisas, entre elas a doutrina da predestinação, e Wesley era arminiano, ou seja, acreditava no livre-arbítrio. Ameaçavam, certa vez, de estabelecer separação, mas eu acho lindo isso aqui, é que Ellen G. White diz, mas como tivessem na escola de Cristo aprendido a humildade, reconciliaram-nos o perdão e a caridade mútua.
seja, mesmo divergindo, Whitefield, em algum momento com Wesley, eles resolveram exaltar a Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. É interessante que quando Wesley pregava, a pergunta é o seguinte, ele pregava sobre a lei, sim, ele pregava sobre a justiça e sobre a lei. Ele não era aquele tipo de pregador que prega a verdade sendo, como diz, amputada a verdade. Há determinados pregadores, eu vou entrar nisso aqui, e por Jesuicidência, foi mencionado pelo Wagner, foi mencionado também pela irmã que passou aqui a lição, é que às vezes as pessoas, hoje nós vivemos em uma época, sabe qual é a época que a gente vive hoje, gente? Nós vivemos hoje em uma época em que as pessoas estão especialistas em falar as coisas pela metade. Especialistas. As pessoas estão especialistas em falar coisas pela metade. Ou a gente só fala de lei o tempo todo, regra, mandamento, verdade e tudo mais, e se esquece do amor. Ou muitas vezes é só amor, é só Jesus, 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 mas não fala mais nada de verdade e não fala mais nada de lei. Vivemos em uma época em que as pessoas estão especialistas, sabe, em dividir aquilo que não está dividido. Especialistas. Aí, de um lado, a gente tem pessoas legalistas, extremistas, e do outro lado, a gente tem gente liberal, progressista. Usando, sabe o quê? Você sabe o que é o irônico disso tudo? É que essas pessoas estão usando o mesmo livro. O mesmo livro. O mesmo livro para dizer o que querem. Escuta uma coisa. Pregador, professor de escola sabatina, líder. Não diga o que você quer usando a Bíblia. Diga o que a Bíblia quer dizer e você seja o instrumento que Deus quer usar. Deus não tem compromisso com palavra de pregador, nenhum. Deus não tem compromisso com nenhum pregador. É o pregador que tem que ter compromisso com a palavra. E a palavra você vai encontrar em alguns momentos coisas amargas, coisas doces, coisas maravilhosas de se falar, coisas que vão incomodar. Mas o pregador que só fala do amor tem algum problema com ele, porque Jesus Cristo não fez isso. O pregador que só fala com a verdade sem amor tem algum problema, porque Jesus também não fez isso. Tem algum problema. Eu volto a repetir. Vivemos em uma época em que as pessoas estão especialistas em fazer, sabe o quê? Transformar a Bíblia em um buffet. Então, eu vou escolher aquilo que eu acho que é mais importante e vou, então, pregar. Então, na minha concepção, eu tenho que pregar só isso. Então, eu vou pregar somente isso. Eu vou aqui apresentar alguns textos para vocês que são fortes. Vocês estão preparados para ver esses textos fortes que estão na Bíblia e no Espírito de Profecia? É interessante que Wesley, ele pregava com muita força, com muita convicção a respeito da verdade e sempre falava com amor. E olha aqui alguns pontos, eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Vamos lá. Olha só. Ellen G. White diz no livro Primeiros Escritos, página 227 e 228. Veja o que ela diz. Os ministros, falando dos ministros de um modo geral, os ministros pregam coisas agradáveis. Os ministros pregam coisas agradáveis para convirem a esses que professam a religião de um modo carnal. Carnal. Não ousam pregar a Jesus, olha só, olha que coisa linda. Não ousam pregar a Jesus e as verdades incisivas da Bíblia. Pois se assim fizessem, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Você já parou para pensar nisso? Aqui está dizendo, não ousam pregar a Jesus e as verdades incisivas. Vivemos em uma época hoje, as pessoas querem pregar Jesus, 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 Jesus. Eu pergunto para você, a pregação que é só Jesus, ela é bíblica? Olha só que pergunta ousada que eu estou fazendo para vocês. A pregação que é só Jesus, ela é bíblica? Não é bíblica. Pastor, mas onde é que está na Bíblia? O que o senhor está dizendo é muito sério. Onde é que está na Bíblia que a pregação que é só Jesus, ela não é bíblica? Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo número 7. Em Mateus capítulo número 7. A pregação que exalta Cristo e não exalta a verdade, ela não é bíblica. E quem faz isso são falsos pastores.
Pessoas que falam a verdade pela metade são falsos pastores. Olha o que diz. Mateus capítulo 7, e versículo de número 15. Olha o que Jesus Cristo fala. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus aqui, em Mateus 7, versículo número 15, ele está falando de falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas são lobos devoradores. Entendeu? E aí, então, Cristo segue, fala de árvore, faz aqui uma metáfora, uma comparação e tudo mais. Agora, veja o que diz o versículo 21. É o mesmo pensamento. Nem todo que diz Senhor, Senhor, Jesus, é Cristo, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que não adianta muitas vezes pregar o Cristo sem pregar a vontade do Cristo? Isso é muito sério. Nós vivemos em uma época que as pessoas estão falando de Cristo, mas não estão falando da vontade de Cristo. Ok? E diz mais. Mas aquele que faz, mas entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Vocês estão me chamando de Senhor? Vocês estão me exaltando? Mas vocês não se comprometeram com aquilo que eu falei. Gente, isso é muito sério. Vocês não estão comprometidos com aquilo que eu falei. Vocês estão comprometidos, sabe com o quê? Com a carnalidade dos seus próprios corações. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade aqui é a palavra que é não praticante da lei, que não obedece. Amigos queridos, evangelho que aponta para Cristo e que não depende de Cristo para a obediência é um falso evangelho. Evangelho que aponta para Cristo e não aponta para a obediência daquilo que Cristo espera dos seus seguidores e que só pelo poder dele nós podemos obedecer, esse é um falso evangelho. E cuidado com a internet. Cuidado com os pregadores midiáticos, porque eles são especialistas, muitos deles são especialistas em exaltar a Cristo e deixar a lei, os mandamentos, o estilo de vida completamente fora dos padrões daquilo que ele espera. Vamos lá. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, que o engano, esse ministério da iniquidade, ele tem uma coisa bem interessante. Todo engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade. As pessoas serão enganadas por ministros que não amam a verdade. Eles amam a si mesmos. Eles amam suas autoprojeções. Suas autoprojeção, é isso que eles amam. E aqui diz que não se comprometem com a verdade. Lembre-se de uma coisa. Amor sem verdade é sentimentalismo. Verdade sem amor é legalismo. Amor sem verdade. Amor sem verdade é sentimentalismo. Isso não é amor. Porque amor protege, amor ensina, amor cuida, amor esclarece. Verdade sem amor é legalismo. Legalismo. Que Deus nos livre do amor sem verdade, que é sentimentalismo, e que Deus nos livre da verdade sem amor, que é puro legalismo. Que pela graça de Cristo, as colunas da verdade e do amor, que fez parte daquilo que Cristo foi na terra, seja a minha vida, a sua vida, a vida dessa igreja. Nós não somos a igreja da verdade, irmãos. Nós devemos ser a igreja da verdade e do amor.
O mundo não é transformado só por causa de uma verdade, o mundo é transformado por causa também do amor. O mundo não é influenciado somente pelo amor, também é conduzido pela verdade. Duas coisas inseparáveis. Você crê nisso, irmão? Levanta sua mão aí, nessa manhã de segunda-feira, e diga: pastor, eu creio nisso aí, pastor. Eu creio que verdade e amor são inseparáveis. Verdade e amor são inseparáveis. Amém. Agora, olha só, olha que coisa interessante. Efésios capítulo 4, versículo 15. Verdade e amor de novo. Mas seguindo a verdade. Mas em quê? Verdade em quê? Verdade em amor. Para que a gente cresça, para que a gente se torne maduro. Em tudo. Naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Agora, interessante o seguinte. A Sala 57 fala muito do reavivamento, fala muito do Espírito Santo. E a gente agradece muito a Deus por isso. A pergunta é, se eu tenho verdade, eu tenho amor, então, quem é que vai me fazer obedecer? Quem é que vai me fazer viver o Evangelho? Se eu não tenho força, se eu não consigo. Quem é que vai fazer isso? Bem, veja o que diz aqui no livro Grande Conflito, página 261. O Espírito de Deus é concedido livremente para habilitar todos os homens a apoderar-se dos meios da salvação, de salvação. Então, o Espírito Santo, ele trabalha nos levando e nos capacitando, está dizendo, para habilitar todos os homens a apoderar-se dos meios da salvação. E é esse mesmo Espírito que nos leva à obediência. Assim, Wesley, enquanto pregava o evangelho da graça de Deus, a exemplo de seu mestre, aleluia, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Que coisa tremenda. Ele pregava o evangelho da graça, mas exaltava a lei como algo glorioso. Fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. Ellen G. White diz o seguinte, para a parte final agora. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que recebera. Qual foi a grande verdade? Qual foi o carro-chefe? Justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a operar no coração, produzindo frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Cristo. Gente, está tão claro isso. Está tão claro. O grande conflito 257 está tão claro esse conceito. O que a gente tem que entender? Fé no sangue de Cristo, o poder renovador do Espírito, trabalhando no coração, e vem fruto, que é a obediência. Tão simples isso. Não complique, olha, não complique aquilo que o Evangelho tornou simples. Tá? Não complique aquilo que o Evangelho tornou simples. Eu me entrego a Cristo, o Espírito Santo me renova, e ele me leva à obediência. Simples assim. Eu vou a Cristo, me rendo a ele, aceito sua morte na cruz, abro o coração para o Espírito Santo trabalhar em minha vida, e tudo que eu me tornar e tudo que eu for nessa vida é fruto daquilo que é a obra de Deus. Então, qual é a obra de Deus? A cruz é a obra de Deus. O fruto do Espírito é a obra de Deus. Qual é o meu papel? Como dizia o pastor Amin Rodô, você sabe qual é o meu papel e o seu papel? Se render. É só isso. Eu tenho que me render. É essa rendição que tem que ser hoje, todos os dias, todas as horas. Rendição. Bom, eu concluo com a última citação, que Ellen G. White diz assim: Oxalá, a fé e a humildade, o incansável zelo, olha, fé, humildade, zelo, o espírito abnegado e a devoção deste servo de Cristo se reflitam nas igrejas de hoje. Qual é o nome da sua igreja? Você mora onde? Qual é o seu endereço? Qual é o seu distrito? Qual a sua congregação? Qual a sua fé? Aqui está dizendo que a fé, a humildade, o zelo, a abnegação, a devoção se reflita nas igrejas de hoje. Eu espero que, pela graça de Cristo, isso que foi mencionado aqui há pouco, seja refletido em minha vida. Eu quero ser abnegado, eu quero ter a fé que Wesley teve,
Eu quero ter o zelo que o Wesley teve. Eu quero ter a humildade que o Wesley também teve. E é isso que Deus nos chama para a gente viver hoje. A vida de Wesley é uma inspiração. Eu tive o prazer de estar na casa de Wesley algum tempo atrás e vou visitá-la de novo agora, ali em Londres, e ver o lugar de devoção de Wesley. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na casa de Wesley era o lugar que ele tinha de oração no quarto dele, de John Wesley. Um homem baixo, pequeno, mas um gigante que fez coisas extraordinárias porque reconheceu que a sua suficiência vinha do Senhor. É incrível. Gente, é incrível ler o Grande Conflito, porque o pessoal pensa, quem não lê o Grande Conflito, né, diz o seguinte: ah, mas ele só fala de evento, só fala de decreto dominical, só fala da marca da besta, fala. Gente, leia o Grande Conflito, que você vai ver que aqui há muitas biografias resumidas que nos inspiram a olhar para trás com gratidão e olhar para frente com esperança. Que Deus abençoe você. Leia o livro Grande Conflito, capítulo 14. E para quarta-feira, leia o Grande Conflito, capítulo 15, que eu vou falar aqui sobre o capítulo de número 11 do livro de Apocalipse, que vai tratar sobre a Revolução Francesa, quarta-feira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos torne fervorosos, que a nossa pregação tenha Cristo como centro, que a nossa confiança esteja na obra que o Espírito Santo faz em nós, que Cristo seja exaltado como Salvador e que o reflexo do nosso amor para Ele seja uma vida de obediência e uma vida de dependência. Você crê nisso? Feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Bom Deus, muito obrigado pela vida daquele gigante, que homem grande, que homem que teve suas lutas, que teve os seus conflitos pessoais, mas que nunca desistiu. O homem que não teve medo de apresentar os seus próprios medos. O homem que foi sensível à voz do Espírito Santo, mas um homem de coragem, de comprometimento, de sensibilidade, de humildade e de total fé naquele a quem pertence a nossa vida. Obrigado pela vida de John Wesley, Senhor. E obrigado porque o Senhor quer que esse mesmo exemplo de vida esteja também presente em nossa igreja. Mas nós pedimos nessa manhã que os valores, que as virtudes de Wesley, Senhor, estejam também em nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe hoje, que a gente não viva uma vida de reavivamento, de forma esporádica, de forma pontual, mas que o nosso estilo de vida seja o estilo de vida de uma pessoa que exalta a verdade, mas que caminha em amor. Que as nossas pregações nunca, Senhor, jogue fora aquilo que o Senhor integrou, que é verdade e amor. Também peço que, Pai querido, que na nossa vida não haja um amor sentimentalista e nenhuma verdade legalista, mas que nossa vida exista, Senhor, fundamento do teu caráter, que é o amor, aquilo que o Senhor é, mas também a verdade, aquilo também que o Senhor é. Que nós, como igreja, possamos refletir aquilo que o Senhor é sua essência, verdade e amor, em nome de Cristo. Amém. Abraço, gente. Ótimo dia para vocês. Bom dia, meu amigo. Que bênção. Não diga o que você quer usando a Bíblia. Diga o que a Bíblia quer usando você. Sua frase aí no sermão de hoje. Que bênção, né? Não diga o que você quer usando a Bíblia. Diga o que a Bíblia quer usando você. Meu pastor, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus, viu? Continuamos essa caminhada lendo o Grande Conflito aí durante 2 anos e na quarta-feira o pastor Lucas continua, aí pula a quinta, vem na sexta novamente e no domingo, fechando mais um bloco de estudo de capítulos do Grande Conflito. E a nossa ideia é estudar todo o Grande Conflito nesse período em que nós estamos distribuindo esse material. E você viu aqui o pastor que pregou para a gente, em Americana, ele comprou 100 mil livros. Pensa nisso, irmão.
100 mil livros. E vai colocar um livro em cada casa em Americana. Que projetaço, né? Que ousadia essa. Então, que seja a nossa experiência também. Eu desafiei você a, nessa semana, entregar o grande conflito. Sair para fazer, porque aquela data que a gente sai para entregar o livro é apenas uma data que a igreja usa para estimular você. Aquilo não deve ser feito só naquela data. A gente tem que continuar fazendo durante o ano, em nossos projetos missionários, né? Todo o Brasil trabalhou assim, todas as associações fizeram os pedidos de livro. Pode ser que na sua associação, missão, ainda tenha livro à disposição. Se acabaram os seus, você pode ir lá comprar pelo mesmo preço. O preço é o mesmo, R$ 1,50 cada unidade desses livros, tá bom? Você que está cumprindo o nosso desafio da semana, eu vou pedir para você, por favor, que você mande umas fotinhas para a gente entregando os livros, que a gente quer marcar o seu cumprimento aí da atividade, tá bom? Por favor, manda aí, que eu quero ver você na rua entregando esse livro. E se você tiver com a camiseta da sala, melhor ainda, porque você está cumprindo um desafio estabelecido aqui na madrugada. Muito bem, amados. Deixa eu fazer aqui um lembrete para você. Atividades espirituais, né? Prática do amor através das atividades. Ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Orar para crer que o poder de Deus é ilimitado e viver sobre esse parâmetro. Orar pedindo a Deus o desejo de santidade, bem o que o pastor Lucas pregou aqui hoje, né? A vida e obediência à verdade, né? Amor e obediência. Orar por mais tempo, realizar no seu quarto de guerra a oração do santuário, orar intercessoramente por mais tempo, mandar 3 áudios de oração, realizar a oração do santuário com uma pessoa que o Espírito Santo indicar, orar, ligar e convidar. Queremos, aí já nem pensamos em quantidade mais, a gente pensa no máximo de pessoas aqui envolvidas. Por isso, ontem eu fiz o apelo para você fazer suas novas listas de transmissão, fazer uma chamada de vídeo para orar com uma pessoa, reconvidar aqueles que já estiveram na reunião, pensar em um grande desafio missionário, realizar o jejum dos sentidos, a gente faz isso aqui geralmente nas vigílias, participar do jejum de quarta-feira, de 6 às 12, colocar o celular para despertar 3 vezes ao dia, para você se conectar com o Espírito Santo, aqui uma alusão direta, né, a terceira pessoa da Trindade, como a gente estuda aqui, adquirir o hábito de verbalizar o amor, se envolver intencionalmente com 3 pessoas para testemunhar de Cristo, convidar 2 jovens a cada dia para a sala 57, criar uma lista de transmissão para enviar o link, como eu falei no domingo, por favor, desperte para isso. Se você quer que a sala continue crescendo, desperte para isso, irmão. O Espírito Santo está fazendo a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Jesus está fazendo a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Deus está fazendo a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Planejar intencionalmente a prática de atos de bondade, e nós estamos fazendo isso esta semana através da distribuição do livro O Grande Conflito, tá certo? Que é a nossa meta deste ano. Nossas prioridades, você sabe quais são. As atividades você não precisa fazer todas, todos os dias, viu? Mas as prioridades, essas aqui, todas devem estar acontecendo simultaneamente na sua vida. Então, as prioridades aí, ó. Sofrem profunda alteração, é adquirido forte senso de urgência, pulsa no coração forte senso missionário, as atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas, nasce o forte desejo de partilhar a experiência, a Bíblia passa a ser o centro da vida para a tomada de decisões, as emoções, muito embora façam parte, ocupam lugar secundário, uma vacina contra o sentimentalismo aqui, né? Reconheço minhas fraquezas, dependência completa da força divina, uma vez que a natureza é corrompida, tenho que receber essa força direta, e tenho foco na verdadeira adoração, de novo aqui um foco
muito forte a obediência, né? Olhando para as mensagens angélicas em Apocalipse 14, que é um reclama a obediência à palavra de Deus. Não diga o que você quer usando a Bíblia, diga o que a Bíblia quer usando você. Pastor Lucas Alves. Muito bom, né, queridos? O conteúdo da sala é um conteúdo que a gente procura que ele seja muito forte na sua vida, tá? E aí, esta última lembrança que a gente faz. Pastor, por que o senhor faz isso sempre? Vou te explicar por que eu faço sempre. Porque se eu não fizer, você esquece. Se eu não fizer, eu esqueço. Não tem como. Então, veio para cá, encheu o pote, você tem que compartilhar essa experiência com alguém. Se você não compartilhar, você vai morrer com a própria bênção na mão. Acredita no que eu estou te falando, irmão. A Bíblia fala que a missão mantém você vivo. Ela não é capaz de reavivar você, não. Reaviva é o Espírito. Mas se você foi reavivado pelo Espírito, não tem outro lugar, não, irmãos. É sendo uma bênção na comunidade onde você está e uma bênção na comunidade que ainda não conhece Jesus. Por isso a gente tem um ministério central que é o Desaguar aqui, ó. Recebeu, encheu, é hora de derramar. E a gente derrama no outro. A gente derrama no outro, porque se você não derrama no outro, o processo ele vai ficar estéril. Estéril, ele não vai trazer vida para você. É engraçado, né? Porque o que Cristo traz para nós, queridos, ele é vivo o processo. Mas ele diz assim, ó, só vai provocar vida em você plenamente se você compartilhar essa vida com alguém. É lindo o Evangelho. O Evangelho é para ser compartilhado, queridos. Olha só o texto que eu vou ler para você. Coisa extraordinária. A condição da mente tem muito que ver com a saúde do sistema físico. Se a mente está liberta e feliz, com a consciência de haver feito o bem e o senso de satisfação por ter propiciado, provocado felicidade a outros, isto que ela acabou de dizer, né? Um senso de dever cumprido, de que você praticou o bem e provocou felicidade no outro, isto produzirá alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo melhor circulação do sangue e estimulando todo o corpo. A bênção de Deus tem poder de curar. E os que são pródigos em beneficiar os outros, experimentarão essa maravilhosa bênção no coração e vida. Relação entre mente e corpo. Ela está dizendo, se eu faço alguém feliz, isto vai me deixar saudável. Ela acabou de dizer aqui, ó, se eu me propicio felicidade para os outros, o senso do dever cumprido aqui na mente provocará saúde no corpo. É por isso que eu preciso de você para ser feliz. Tá me entendendo, irmãos? Felicidade vem de Cristo, mas a saúde do corpo é provocada quando essa felicidade é compartilhada com o senso de dever cumprido. É por isso que a gente diz aqui, ó, eu preciso de você para ser feliz, bem nessa cruz aqui, ó. E algumas pessoas não entendem disso, né? A felicidade só vem de Deus. Ok. Fica recebendo a felicidade de Deus e não compartilha com o outro. Não, tu vai adoecer, crente. Tu vai adoecer se você não compartilhar com o outro. A condição da mente tem muito que ver com a saúde do sistema físico. Se a mente está liberta e feliz, com a consciência de haver feito o bem e o senso de satisfação por ter propiciado felicidade a outros, isto produzirá alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo melhor circulação do sangue e estimulando todo o corpo. A bênção de Deus tem poder de curar.
e os que são pródigos têm em beneficiar os outros, experimentarão essa maravilhosa bênção no coração e vida. Tem muita gente doente porque guarda o evangelho para si mesmo. Como eu preciso do outro para ser feliz, pastor? Quem dá felicidade é Deus. Ok, a felicidade vem dele, mas você experimenta as bênçãos da felicidade só quando compartilha. Não vai não, irmão. Não compartilha não, tu vai adoecer bem aí dentro da igreja. Vai adoecer indo para a igreja todo dia, vai adoecer estudando a lição da escola sabatina, vai adoecer lendo os livros de Espírito de Profecia, vai adoecer conhecendo profecia, vai adoecer, irmão, se você não compartilhar. Vai adoecer. Olha o que ela diz aqui, ó. A bênção de Deus tem poder de curar, e os que são pródigos em beneficiar outros, experimentarão esta maravilha. Pródigos produzirão muito na vida do outro. Aí vem a felicidade, os efeitos dela. Não vai não, irmão. Fica para você aí, para você ver o que vai acontecer, crente. Tu vai adoecer dentro da igreja. Virar aqueles rabugentão que fica observando todo mundo, criticando todo mundo. A igreja é ruim, o pregador não presta, esse pastor é chato. Aí você começa a reclamar de tudo. Vai não, compartilha não, para tu ver onde é que tu vai parar. Viu, crente? Tô te avisando, irmão. Tô te avisando. Fica mole e vai desaguar, crente. Eita, coisa boa, né, irmãos? Alimento sólido. É por isso que a Sala 57 trabalha 4 princípios. Vou repetir até morrer. Que aí a gente não esquece. Vou repetir até morrer, a gente não esquece. Né? A Sala 57, então, reorganiza esses 4 princípios aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Viu aí? É aí que a gente fica, nesse lugar, reorganizando essas ideias. Deixa eu chamar aqui a nossa irmã Maria José. Ela vai dar o testemunho hoje. Irmã Maria José, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou vendo bem, sua imagem está limpinha, está ótimo, viu? Bom dia, tudo bem? Sim, pastor. Bom dia, Sara. Eu amo a senhora, irmã. Preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, irmã Maria? Sim. É uma bênção, né? Isso é uma bênção para a gente. Irmã, a senhora está em qual estado do país? A senhora é casada, tem filhos, netos? Como é que é a Eu Constituição? sou de São Paulo, moro aqui na cidade de São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, estudei em Jundiaí, não sou casada, não tenho filhos, tenho sobrinhos e sobrinhos netos. Muito bem, muito bem. Quanto tempo de adventista, querida? Mais ou menos 22 anos. 22 anos e no seu início religioso, na sua busca, a senhora foi muito... Eu lembro que a senhora vai falar sobre a sua participação na Igreja Católica, a senhora tinha dificuldades de compreender algumas coisas da Igreja Católica, depois a senhora teve uma vertente para o lado do budismo, em busca do sentido da vida. A senhora buscava isso, né? Entender porquê da vida, de onde a gente veio, para onde a gente vai, como é que é esse negócio desse início dessa caminhada religiosa da senhora em busca do sentido da vida, como é que foi? Desde criança eu gostava de ler coisas que eram de adultos, não era uma criança assim que ligada a coisas muito superficiais. Eu nasci numa igreja católica, estudei em colégio de freiras, foi uma bênção, porque a igreja católica ela tem pessoas extremamente sinceras, tive influências excelentes das freiras, mas sempre faltava alguma coisa que não preenchia totalmente
o vazio da alma, que eu tenho a impressão que todo ser humano tem. E eu fui buscando, eu não frequentava a missa com muita frequência, mas eu ia. E, num determinado momento, eu lia muitas coisas sobre filosofia, sobre espiritismo, e eu fiquei ligada mais no budismo, porque eu tinha paz quando eu fazia as meditações e lia sobre isso. Não era uma coisa ruim. Eu, inclusive, me tornei vegetariana no budismo. Hoje eu como, às vezes, carne, como a própria Ellen White fala, que às vezes você necessita, mas a base da alimentação é vegetariana, porque isso deixa a mente mais aberta, mais livre para receber as questões espirituais. E eu queria me aperfeiçoar no budismo, e eu fui convidada para fazer uma viagem para a Índia. Eu já tinha passado por muitas coisas, e hoje, olhando para trás o que aconteceu, e eu tenho olhado muito pouquinho para trás, né? O passado serve para mim só para eu melhorar o presente e preparar o futuro. Eu vejo que Deus sempre me conduziu, que o Espírito Santo sempre andava atrás de mim. E quando eu decidi que eu iria para a Índia, hoje eu tenho a impressão que ele falou, olha, é até aqui que você vai, agora você é minha. E a sequência foi uma sequência assim, muito diferente, e eu me senti diferente naquele dia, porque eu estava indo de carro para o hospital, mas antes eu iria passar na agência de turismo para comprar passagem. Eu passei em frente à igreja católica e eu fiz a oração que eu fazia todos os dias. Era uma oração para Maria, ó minha senhora, minha mãe. E quando eu chegava, andava assim com o carro, eu pensava assim, mas na Índia não tem Jesus. E aquilo ficou na minha mente, eu parei num semáforo, isso é uma coisa real, um semáforo que eu passo todos os dias, e veio um aleijado na minha direção, mas era um aleijado muito diferente. Ele era um aleijado negro, mas o negro era muito negro, e ele tinha esse branco dos olhos, que a gente chama esclerótica, muito branco e brilhante. E ele não olhava para mim, ele virava a cabeça de uma forma estranha, e ele não tinha as duas pernas e tinha só 2 toquinhos do braço. E o olho dele era torto. Era uma figura que eu nunca tinha visto, muito magro, e aquilo tocou muito meu coração. Eu peguei um dinheiro, eu dei para o aleijado, ele não olhava para mim, e aí ele tirou um livrinho de dentro de uma pochete, evidentemente com muita dificuldade. Eu peguei o livrinho, o semáforo abriu, mas aquela situação mexeu muito comigo, porque eu estava muito aberta para as coisas espirituais também. Quando eu cheguei no outro semáforo, eu abri o livrinho, estava escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí eu fechei, eu não fui comprar passagem para a Índia. E naquele dia, eu tinha sessão de terapia com uma psicóloga, que eu não sabia que era adventista. Eu já estava com ela há 3 anos. Quem tinha me indicado era uma pessoa já ligada na igreja adventista, amiga minha, ainda não era batizada. E a forma como ela me indicou essa terapeuta, também hoje, olhando para trás, foi de uma forma muito espiritual. E quando eu cheguei na sessão da terapia, a primeira coisa que eu quis contar para a minha terapeuta, eu não sei porquê, eu achava que ela era budista. O psicólogo, ele não se mostra muito para os pacientes para facilitar a transferência, né? Para facilitar o contato e a conversa. Mas eu tive muita vontade de contar para ela o que tinha acontecido com o aleijado e que eu perdi a vontade completamente de ir para a Índia. Quando eu contei a história do aleijado, ela olhou para mim e fez assim. Ela era muito espiritual, cheia do Espírito Santo.
ela ficava às vezes paradinha assim, ela fechou os olhos, aí ela olhou para mim e falou assim, eu não devia fazer isso porque nós estamos num setting terapêutico, mas para mim isso foi um anjo. E ela perguntou, você já estudou a Bíblia? Falei, não, na Igreja Católica a gente recebe o folheto na missa. E eu nunca estudei a Bíblia. Ela falou, você quer ir na minha igreja amanhã? Eu vou te levar. Falei, tá bom, eu vou, a igreja de Moema. Os meus pastores queridos de Moema. Aí eu fui para a igreja, eu cheguei mais cedo, e quando eu entrei na igreja, eu estava completamente diferente. Eu senti uma paz, uma vontade de ficar naquele lugar que eu não queria sair. A música que tocou, o Senhor está aqui, foi a música que eu sabia que Ele estava lá. Era como se toda aquela minha busca estivesse chegando num finalzinho. E eu assisti o sermão, era uma espécie de um final dos temas, né, que alguém tinha começado, eu não tinha visto o início. Aquele sermão foi para mim. As pessoas que me encontravam e viam que eu não era adventista, por causa da roupa, eu usava assim umas correntinhas, eles... Era diferente, era bom, era simplesmente bom, tinha um carinho especial. E eles anunciaram que à tarde teriam uma palestra sobre espírito de profecia. E eu sempre gostei de profecia, eu pensei, bom, acho que eles vão falar alguma coisa sobre o que vai acontecer, isso era em 1999, iria ter o bug do milênio, e eu falei, eu vou voltar e vou assistir essa palestra. E eu voltei à tarde e assisti sobre o espírito de profecia, não entendi muita coisa, mas eu já sabia que tinham livros, eu me interessei, e sentou do meu lado uma senhora, amiga querida, Iraci, e ela quis saber meu nome, com todo carinho, me abraçou e pediu um livro e me deu de presente. O livro que ela me deu era O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, do Alejandro Bullion. Como eu sempre gostei de ler, desde pequenininho, quando eu cheguei em casa, eu já estava me sentindo muito diferente, eu peguei o livro e eu li o livro das 19 até as 24 horas. Meia-noite eu terminei. A senhora leu todo o livro de uma vez? Todo o livro, porque eu leio muito, eu tenho facilidade de ler, e quando eu leio, eu estou sempre escrevendo. Eu li praticamente todos os livros da Ellen White. Um dos livros que ajudou a minha conversão foi Medicina e Salvação, que a minha obreira, a Maria Cecília, ela indicou, ela falou, você tem que ler esse livro, que é um livro, você vai entender muitas coisas. E eu li em pouco tempo, e era o livro inicial do Bullion, que tinha as figuras. Então, era muito fácil a profecia da estátua. Aquilo entrava em mim com uma facilidade assim imensa. E eu pensei, eu vou ter que estudar, eu vou ter que entender isso melhor e vou estudar a Bíblia. E assim começou a minha trajetória, que inicialmente foi uma trajetória mais difícil, porque você vem de uma tradição religiosa, e a família toda da Igreja Católica, que é uma igreja muito forte, tem um ritual muito fácil de ser cumprido, mas naquela hora eu senti que era Deus que ia me conduzir. Antes de acontecer... Me permita só uma coisinha. Vera Portes, põe o livrozinho na tela aí para mim, por favor. Esse livro que a irmã Maria José está falando, é esse livro aqui, ó. Para você que não conhece, O Terceiro Milênio, as Profecias do Apocalipse, Como Viver Sem Medo do Futuro, Alejandro Bullion. Aqui explica bem facinho as profecias do Apocalipse, como a irmã Maria José está falando aqui para a gente, tá bom? Você pode conseguir esse livro através da Casa Publicadora Brasileira, se você não tem. Obrigado, doutora. Aí, ó, tá vendo, doutora? Aqui a sala tem tudo, viu, irmã? Perfeito. E eu, então, imagino, eu já vinha com uma espiritualidade aguçada, e antes de acontecer isso, eu tinha tido uma experiência com um sonho.
E a minha terapeuta, que eu não sabia que era adventista, ela tinha sido muito discreta. Ela falou, a partir do sonho que eu tive, 3 meses antes de acontecer isso, ela falou que eu ia ganhar um presente. E agora eu entendo o que era aquele sonho. Eu sou médica, e num sábado eu estava no clube jogando vôlei, e teve uma parada cardíaca na quadra de basquete. E eles chamaram por um médico, e claro, eu fui correndo, e eu fiz massagem cardíaca naquele senhor, o seu Adolfo, durante 20 minutos. E o seu Adolfo saiu. Inclusive, o seu Adolfo foi na igreja de Moema depois de um tempo. E eu não era adventista naquele tempo, e naquela noite, era a véspera do meu aniversário, eu tive um sonho que o céu se abria e caía uma caixa, um presente muito lindo, uma caixa branca com um laço azul. E eu contei esse sonho para minha terapeuta, ela falou, você vai ganhar um presente, esse presente vem do céu. E o presente que eu ganhei do céu foi, em menos de 48 horas, um entendimento que hoje eu sei que só o Espírito Santo e Jesus, ele foi me buscar. Ele falou, olha, você já passou muito de um lugar para o outro, você é minha, chega. E as minhas experiências com Deus foram muito boas, muito profundas. Primeiro porque eu estava aberta para isso. E depois porque eu tinha aquela antena de ouvir a voz de Deus. E foi, assim, muito bom, porque além dos estudos bíblicos que a Maria Cecília me dava aos sábados, eu assistia também o Está Escrito, na Novo Tempo, com o Bullion, o meu primeiro mentor, digamos assim, né, que era o autor do livro. E aquelas coisas, elas iam entrando dentro da minha mente, fazendo a transformação dos neurônios, né? Eu faço uma palestra sobre a transformação dos neurônios, e isso foram fazendo novas conexões. E a minha vida foi mudando, até que eu me batizei em 26 de dezembro de 1999. Me dá um pouquinho, segura bem aí no batismo, na data. Você que está adorando conosco aqui, percebe Deus se movendo na vida da irmã Maria José? Você consegue? Ela tem uma busca espiritual. Ela hoje é médica e ela diz que a primeira vez que atestou o óbito de alguém, aquilo foi conflitante, porque ela buscava o sentido da vida, né? E não tinha muito sentido, que aquela pessoa morreu e que vai decompor e vai deixar de existir. A vida é só isso. E ela tinha um clamor por Deus dentro do coração dela, né? E quando Deus para, e aquele mendigo, que nós queremos ser um anjo, Deus se manifestou, porque ela nunca mais viu aquele moço, nunca mais teve nenhuma experiência com ele. Foi Deus que visitou a irmã e entregou, está aqui, ó. Porque não tem lógica, irmãos. A pessoa entregar exatamente aquilo que o coração dela está gritando. Depois põe uma terapeuta que inteligentemente vai conduzindo, dentro das possibilidades da própria profissão, a irmã Maria para um caminho que ela precisava encontrar. E aí, quando chega o material que é apresentado de forma simples, um livro no ponto, vai introjetar literalmente o conteúdo que vai provocando pelo Espírito da transformação. Sabe o que é isso, irmão? Eu digo aqui, aqueles que desejam, Deus está movendo as peças do tabuleiro da vida da gente, sabe? É um jogo, irmãos, a nossa vida é um jogo em que Deus está mexendo peças para salvar você, enquanto Satanás também está movendo peças para levar você à perdição. E dependendo de quem você vai ouvir, ou é salvação ou é perdição. Lembra que o pastor Lucas diz que o centro é a cruz? Que a gente deve olhar e nos entregarmos completamente a Jesus? Tudo é Cristo, irmãos. Tudo é Cristo. O Espírito enviado por Ele, e se não fosse assim, a cruz não teria eficácia. O Espírito enviado por Cristo me faz olhar para a cruz. Nenhum ser humano olharia para a cruz se não fosse a influência externa do Espírito Santo, enviado pelo próprio Cristo. Por isso que tudo, o centro é Ele. Eu olho para a cruz e vejo Cristo,
o Espírito Santo me convence que eu preciso dele. Aí eu vou até Cristo e entro no processo que ela entrou no batismo. A partir dali, o próprio Espírito, através do exemplo que é Cristo, vai moldando o ser humano numa nova. Você vê que a irmã Maria disse, eu fui mudando. E esta mudança tem a ver com a sua semelhança com Cristo, que se dá com o emparelhamento da sua vida à obediência à lei de Deus. Por isso que não existe evangelho sem lei. Entende? Porque a semelhança ela é constituída através da operação do Espírito Santo, levando você a guardar a lei de Deus, que é o próprio caráter de Cristo. Entende? Está acontecendo com ela, nesse processo aí, até o batismo. Deus está trazendo para perto. Ele quer trazer você, irmão, adventista do sétimo dia, que guarda a lei sem amor. O Senhor está trazendo você para uma nova experiência. E se você ama e guarda a lei, está no lugar certo. Depois do batismo, como é que foi a experiência, irmã Maria? É que o senhor estava falando agora sobre a forma como ele me conduziu. Deus, ele nos conhece profundamente. A forma como ele agiu comigo foi a forma que ele teria que agir com a Maria José, que é diferente da forma como ele age com outras pessoas. Para mim, tinha muitos sonhos. Eu vou citar 2 apenas rapidamente, e foi quando eu estudei sobre os santos. Eu achava que os santos, isso faz parte da Igreja Católica. E, claro, o santo que cuidava de mim era São José. Meu nome é Maria José, é um nome bem católico. E quando eu estudei sobre os santos, eu lembro que eu saí muito brava da igreja. Eu sempre fui muito impulsiva, impaciente, intolerante. E eu saí brava, eu falei, eu não vou mais estudar, mas imagina se não tem São José. E Jesus, ele me mandou um sonho à noite, que foi um sonho até engraçado. O meu contato com Deus era sempre muito bom. Não é uma coisa pesada, religião, é uma coisa muito gostosa. E o sonho que ele me mandou era assim, eu estava dentro do presépio, o presépio que papai fazia quando eu era pequenininha, estava eu, Maria e José, dentro do presépio. E nós 3 conversando, onde está Jesus, onde está Jesus, onde está Jesus? E os 3, Maria, José e eu, rodando em volta da manjedoura. É até engraçado, né, mano? Sonho bom, né? E onde está José, onde está, até a hora, onde está Jesus, até a hora que eu perdi a visão de Maria e José e eu vi o céu cheio de estrela, com uma música muito linda, e nesse céu tinha um triângulo cheio de luz rodando, e claro que isso eu acordei, porque o sonho espiritual faz você acordar de uma forma diferente, e eu perguntei para minha terapeuta, Noeli, eu tive esse sonho. Ela falou, esse sonho foi Deus que mandou para você. Ele está dizendo o seguinte, Maria e José, eles fazem parte da vida de Jesus, são importantes. Mas quem cuida mesmo é Jesus, ele está no céu, ele está no santuário. Ali, aquele triângulo representa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Maria Cecília teve muita dificuldade nos estudos bíblicos comigo, porque eu sou uma pessoa muito questionadora. E outros sonhos vieram antes do batismo, quando eu vi o céu se abrindo, e a volta de Jesus, e não Jesus propriamente, mas uma rachadura, e eu não tinha ainda tomado a decisão do batismo. Me desculpe, e esse sonho também me fez... Me desculpe só um minuto. Esse sonho que a senhora teve, a senhora estava brava, porque como é que não tem o seu santo protetor? A senhora estava num momento de transição da fé, em que a senhora vai ter que abandonar uma crença e começar uma outra nova que elimina outras. Aí brincando de roda em torno da manjedoura com Maria e José, que ótimo, né? Agora, acho lindo, irmã, como Deus trabalha, né? Um triângulo no céu, né? Que coisa extraordinária. Aí você pergunta, pastor, Deus dá sonhos? Deus dá sonho, irmão. Deus revela? Deus revela. Ele não vai para a igreja revelar a vida do irmão que está em pecado, que está... Não, Deus usa esse tipo de mecanismo para esclarecer nossa mente. Vê que é um sonho esclarecedor, irmão. Porque há no coração da irmã Maria um grito
de um desejo extremo de conhecer o Deus e o caminho da vida. E Deus vai construindo, pontuando, costurando a roupa que a irmã Maria José vai usar, que é a graça de Deus, né? É lindo ver Deus agir, né? É lindo demais. É lindo. E o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, como eu disse, porque ele tem todos aqueles dons da alegria, e ele vai agindo conforme a pessoa vai se abrindo para isso. E isso é extraordinário, é um gigante de maravilha, você ter esse poder e não usar. Então, você tem que estar com a anteninha espiritual sempre ligada, inclusive para você continuar nos caminhos e para você falar dele para as outras pessoas. E ser essa carta de Cristo no dia a dia. Claro que a gente erra, que a gente comete enganos, é normal do ser humano. Mas o Espírito Santo ele foi atuando de uma forma muito intensa. Mesmo depois do batismo, depois de 4 meses do batismo, eu tive uma crise de achar que o ano de 1844 era uma invenção da Igreja Adventista. E eu falei, não, isso tudo é bobagem, imagine, uma igreja que fala 1844, isso aí fiz uma conta lá, eu falei, não é nada disso. E aí, olha só, eu estava a caminho da minha casa, eu estava pertinho de Moema, onde tem uma casa publicadora, falei, eu vou procurar lá alguma coisa que prove que 1844 não é verdade. Olha só. Aí eu entrei na Casa Publicadora Brasileira, a Juriti, na Rua Juriti, e quando eu entrei, tinha assim, uma estante de livros, tinha um raio de sol em cima de um livrinho chamado 1844. E eu entrei e falei, não, é esse livro mesmo que eu vou pegar. Agora eu vou provar. Agora eu vou provar. E o começo do livro é o do Clifford Goldenstein, que é um judeu. Era um judeu e agora é adventista, né? Ele até escreveu uma das lições. Eu abri o livro, a introdução do livro era exatamente o que eu estava pensando, porque ele queria provar que não era verdade 1844. Claro que eu li aquele livrinho em 2 horas, né? E nunca mais tive dúvida que Jesus está no santuário celestial. Mas eu digo assim, como o Espírito Santo ele conduz assim a pessoa de uma forma muito delicada, coisa que nós não somos delicados, né? Quando alguém comete algum erro com você, você fica com raiva, você quer isso, quer aquilo. O Espírito Santo, não. Ele espera o teu momento, ele espera a hora. Ele conhece os teus medos, ele conhece a tua dor. E ele vai com carinho, assim, muito, muito especial. É um gentleman, né? Ele é um cavalheiro, né? Eu gosto de dizer, irmã, que ele é adequadamente agressivo. Ele sabe dar a força do golpe, irmã. Porque para cada vaso tem uma força no golpe. Ele não pode trabalhar na mesma força que trabalha na vida da senhora, porque as experiências são diferentes. Ele que conhece o coração humano é o capacitado para saber qual é a profundidade. A senhora é cirurgiã, e a senhora mesmo falou, como cirurgiã, a senhora é muito meticulosa, detalhista, racional, porque não pode errar. E o instrumentalista que está ali do seu lado tem que saber todos os detalhes, você não pode demorar numa ação ali. E o Espírito Santo, ele é cirúrgico. Ele sabe quando o corte tem que ser por cima, ele sabe quando não tem que cortar, ele sabe quando o corte tem que ser profundo, ele sabe quando tem que retirar o órgão, ele sabe, ele vai no lugar certo, é impressionante. E aí me vem à cabeça o seguinte, irmã, essa falta de compreensão do Espírito Santo e de como ele age torna a vida do cristão muito árida, porque, veja, quando é que eu devo ouvir a voz, ou devo dar atenção à voz do Espírito? Quando aquilo que eu preciso decidir, ir ou fazer, não está explicitado na Bíblia. Não tem lá o texto dizendo, como diz assim, ó, lembra-te do dia do sábado.
Espírito Santo não precisa falar aqui para eu guardar o sábado, muito embora ele fale para muita gente que está na dúvida, mas já está na Bíblia. Agora, para os temas que não estão, 1844, da forma como a irmã precisava de elucidação, não está na Bíblia, irmãos. E aí ele gentilmente, o Espírito Santo vai, eu até imagino ele jogando a irmã para um canto, para o outro, até colocar dentro da casa o aplicador, aí coloca um facho de luz em cima do livro. É aquele, não está na Bíblia. E se você não ouvir, você não recebe esclarecimento. Por isso que tem muito adventista, irmã Maria José, muito seco, porque o único meio de condução dele é a Bíblia. Na dispensação em que vivemos, a Bíblia é o centro. E a voz do Espírito Santo, ela conduz para a Bíblia e esclarece aquilo que não está quando você é sensível. Uma irmã estava aqui na sala, ela saiu, fez a devoção, orou a Jesus, pediu a bênção de Deus, foi ungida pelo Espírito. E agora, Espírito Santo, para onde é que a gente vai? Essa história não sai da minha cabeça. Ela estava andando na rua dela, o Espírito Santo fez ela olhar para uma casa e disse, entra naquela casa lá. Ela falou assim, mas eu vou entrar na casa, não sei nem quem é que mora lá. Entra naquela casa, segunda vez. Não vou entrar. Ela conversando com o Espírito Santo, Ângela. Pensa. Alguém olha e diz, é doida essa mulher, né? Aí o Espírito Santo falou assim, irmã Maria, entra naquela casa. Tá bom, o senhor está mandando, eu vou. Bateu na porta. Quando bateu na porta, a pessoa atendeu, ela disse, estou aqui. Deus me mandou. Não sei o que é que eu vim fazer aqui, mas ele me mandou bater na sua porta. A mulher não disse nada. Pegou a irmã pelo braço. Ela contou aqui no testemunho dela. Pegou pelo braço e levou até o quarto dela. 3 crianças acima da cama. Ela tinha lutado de todas as maneiras. Não tinha mais o que dar de comer para aquelas crianças. E ela estava na cama dizendo assim, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a conseguir comida para os meus filhos, porque eu não tenho mais para onde ir. O que aquela irmã entendeu? Mas não tem como, né? O Espírito de Deus a levou para aquela casa para auxiliar aquela irmã, aquela pessoa que Deus ouviu o clamor. Não está na Bíblia. Não tem um versículo dizendo, entra naquela casa, entendeu, irmã Maria? É aquela voz lá de Isaías, assim, aquela voz que vem atrás de você dizendo, irmão, esquerda, irmão, direita, entra, fala, não fala. Nós precisamos ouvir essa voz. Coisa que a irmã Maria sempre teve sensibilidade para ouvir. A senhora entrou na sala como, irmã Maria? Quando foi? Posso falar uma outra coisa antes sobre o Claro, Espírito Santo? por favor. Teve uma época que eu trabalhei no CAVES, lá em Nova Friburgo, para a igreja, como médica. Era um trabalho voluntário. Eu quis aprender mais sobre a mensagem de saúde, e eu fui como médica, foi maravilhoso, foi ótimo. E eu viajava muito de avião, e teve um dia que eu tive um receio de pegar o avião, e eu fiquei com medo, porque eu era uma criança com medo, vim de uma família que tinha muita briga, muita coisa. Acho que eu cresci assim, solitária, com medo, e me deu um medo de pegar o avião. Eu falei, acho que eu não vou. Ah, já sei, eu vou cantar um hino. E quando dá medo, você canta um hino. Aí eu abri o hinário e saiu aquele hino. Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. É o hino que eu canto toda vez que eu pego um avião. Porque avião é uma coisa segura e não segura. E... É um acidente que geralmente quando acontece não sobra ninguém, né, irmã? E toda vez, sabe quando você entra no avião, eu perdi completamente a insegurança de avião. Pelo contrário, quando tem alguém do meu lado com medo, eu já falo, eu já canto o hino, e assim eu vou levando a vida. E eu tive uma experiência no hospital, eu lembrei agora que o senhor estava falando da irmã que entrou na casa. Tinha uma amiga minha, que estava na UTI do hospital que eu trabalho, e ela estava em coma por uma alteração hepática, era um coma que não ia sair, um coma hepático, não tinha como fazer transplante renal. E todos os dias eu ia na UTI para fazer uma visita
Eu fazia oração, pedi para Deus consolar a família, isso. E teve um dia que eu estava muito atrasada, muito atrasada. Falei, hoje eu não vou ver Emília. Aí a voz falou, vai ver Emília. Eu falei, mas hoje não dá tempo, Senhor, eu estou atrasada para o consultório. Não, você vai ver Emília. Aí eu, tá bom, eu vou. Aí fui. Quando eu entrei na UTI, ela estava com os olhos abertos e ela olhou para mim e falou, Maria José, a morte é muito, muito triste. Aí eu olhei para ela, eu não lembro direito o que foi tudo que eu falei. Eu lembro que eu toquei e eu falei para ela, você sabe quem é Jesus? Sei quem é Jesus. E eu falei, você aceita Jesus, que ele é o Salvador e por ele você tem a vida eterna, independente do que aconteça aqui? Ela falou, eu aceito Jesus. E depois ela fechou o olho e não acordou mais e morreu naquela noite. Isso, para mim, foi uma coisa assim... Eu quis muitas vezes ser obreira da igreja. Nunca deu certo. Sempre acontecia alguma coisa e eu acabava não sendo. E, para mim, assim, o Espírito Santo, ele me queria nesses lugares, dentro do meu consultório, no hospital, ouvindo essa voz, faz isso, faz aquilo. Não pelo que eu sou, mas pelo que ele é. E porque eu sou esse vaso vazio, que vai esvaziando pela vida, pelas cicatrizes que a vida colocou em mim, mas que a vida não é minha, eu estou aqui a serviço de Deus. Eu não posso ser uma pessoa egoísta. O senhor perguntou da sala. O que a sala fez? A sala entrou para mim em maio de 2020, na época da pandemia. A pandemia foi algo que, para mim, foi um ponto de mutação, porque eu tive muito medo desse vírus. Eu entrei naquela conversinha do vírus porque eu vi as pessoas morrendo. Eu estava no hospital e eu tinha que me proteger. Eu tenho uma marca aqui que é daquela máscara. As primeiras N95 eram horríveis, então elas prendiam muito aqui. Tem uma marca aqui. Os médicos que trabalharam, eles têm uma marca diferente aqui. Acho que nem Botox tira. Para tirar a marca da máscara. Mas meu pai estava muito idoso e eu tinha um pouco de receio que o papai pegasse essa doença, tinha os cuidadores. Então, era uma coisa muito neurótica. A sala 57, ela me fazia muita companhia. De manhã, eu tenho um caderninho que eu anotava os sermões. Era um culto de adoração todo dia. Então, foi uma companhia maravilhosa. E, assim, eu creio que muitas coisas você aprende porque vai entrando dentro da tua cabeça, assim, como se fosse por osmose. Eu não cheguei a falar, mas os meus pais eram católicos. Quando eu decidi me batizar, papai e mamãe, eles falaram, bom, filha, você escolhe. Eu já era uma mulher de 45 anos, 42, não lembro direito, mas eles falaram, você escolhe, a vida é tua, você escolhe. Eles foram no meu batismo, os meus afilhadinhos de batismo foram ao meu batismo. E a mamãe, ela ouvia os estudos bíblicos que a Maria Cecília dava. E depois de um determinado tempo que eu me batizei, a mamãe, ela quis ter estudo bíblico. E ela estudou, e a mamãe se tornou uma pregadora do Evangelho. Ela pregava muito mais do que eu, ela não tinha nenhum medo. Eu comprava os livrinhos, eu ando com um livrinho dentro da bolsa, aqueles pequenininhos. Foi por você, ele é a única saída. Livros pequenos e fáceis de ler, né? Você tem que ter cuidado, não atrapalhar o Espírito Santo também. E a mamãe andava com aqueles livrinhos, ela dava em supermercado, ela se batizou com 80 anos. E foi no dia do casamento que ela faria 50 anos de casada, se não me engano. E ela queria que papai se batizasse com ela, ele falou, não precisa, eu já sou batizado. O pai não foi. Mas a mamãe foi uma pregadora do Evangelho. Eu tenho um livrinho de oração da mamãe, que ela escrevia os pedidos, ela pedia para Jesus administrar a vida dela. Velhinha, sabe, cabelinho branco, e muito querida.
E depois, o papai, há mais ou menos 5 anos atrás, papai morreu em 2021, eu e o papai morávamos no mesmo prédio, né? Eu sempre cuidei muito de meus pais. E eu descia, eu fazia o pôr do sol com ele, eu cuidava, fazia comida, sempre presente com a minha família. E um dia, no final do sábado, eu desci e assisti um programa da Novo Tempo, chamado 360 Graus. E eram testemunhos fantásticos, assim, mas testemunhos de traficante que se tornava cristão, fazia curso de teologia, eram fantásticos aqueles testemunhos, como os da sala, que a gente tem. Testemunho é uma coisa muito importante. E quando terminou, papai nunca teve um estudo bíblico. Quando terminou esse programa, papai olhou para mim e falou assim: filha, eu quero me batizar. Eu olhei, papai estava com 90 anos. Eu olhei para o papai e falei: tá bom, eu vou falar com o pastor Brenha, vamos batizar. Eu liguei para o pastor Brenha, falou: que maravilha, Maria José. Vamos. Eu falei: mas papai está muito velhinho, ele não consegue ficar no tanque. Não, nós vamos dar um jeito. Foi lindo aquele tanque, porque tinha o cuidador, o diácono, eu, papai e o pastor Brenha. O papai se batizou nas águas, a Eveline cantou para papai uma música que o papai gostava. E ele se tornou um adventista, ele falava de Jesus, mas ele continuava assistindo à missa todos os domingos. Olha que coisa mais fofa. Isso é uma coisa... Gente, só Jesus mesmo, a gente não pode julgar ninguém. Papai assistia à missa, ele pegava o pãozinho, ainda ele comia o pãozinho, um para ele e um para a mamãe. Porque a sinceridade, o Espírito Santo, ele vê o coração, e é assim que a gente tem que ver. 90 anos de idade, né, irmã Maria? 90 anos de idade. E desejar ser batizado com toda a questão católica na cabeça dele. Esse processamento da verdade está muito lá dentro dele, né? Dentro, Deus vê o coração da pessoa. Extraordinário, né? Ele viu Dona Emília, eu tenho certeza que eu vou abraçar a Dona Emília no céu. Porque Jesus viu o coração dela ao longo, independente dela ter pego uma Bíblia na mão. A gente não tem esse direito, sabe? Porque o Espírito Santo, ele não nos deu isso. A gente pode julgar, irmã Maria, o conhecimento da verdade. A gente pode julgar o que é a verdade bíblica e ensiná-la. Agora, o processo da salvação das pessoas é algo muito de Deus, da compreensão da luz que incidiu, como essa luz incidiu aqui dentro. Porque tem gente com muito pouca compreensão, com muita vivência. E tem muita gente com muita compreensão e pouca vivência. Então, você tem gente que conhece pouco e vive muito, tem gente que conhece muito e vive pouco. Nesse lugar, para eu definir, às vezes morrem algumas pessoas, a gente vai sepultar as pessoas, irmã, e as pessoas dizem assim: isso aí vai estar no céu, né, irmão? Eu falei: não sei não. Eu tenho fé que sim. A vida ilibada deste homem, dessa mulher, a demonstração de fidelidade, as obras desse servo de Deus, nos dão esperança de que ele esteja na primeira ressurreição. Mas eu emplacar alguém para a salvação é coisa de Deus, né? Coisa de Deus. E julgar essas coisas do interior que diz respeito à fé e como reagimos a essa fé, no nível de compreensão de cada um, eu não sou muito de entrar nesses lugares, não, que é muito perigoso. A sala provocou que tipo de mudança na senhora para a gente, para os nossos minutos finais do nosso testemunho? Como Para é que mim, foi? foi essa mudança, principalmente do temperamento. Eu sempre fui muito impaciente e intolerante. E eu tenho aprendido a ter mais tolerância pelas pessoas, respeitar o momento delas, respeitar os defeitos que elas têm. Tentado fazer isso, não é sempre. Mas Seja sempre bem-vindo, seja bem-vinda, né? A ao nossa mundo dos não humanos, é né? sempre, não é sempre mesmo. Ao mundo dos humanos. Então, e esse amor que a gente tem que desenvolver, que é o amor incondicional, independente do que a pessoa faz para mim, eu dar amor
para ela. Assim, respostas novas a situações antigas. Eu fiz também alguns cursos sem ser a medicina, e num dos cursos de psicodrama, ele fala uma coisa que é você dar respostas novas a situações antigas. Isso a gente tem que fazer sempre. Porque, por exemplo, se eu sou impaciente, Deus vai colocar pessoas no meu caminho para eu desenvolver a paciência. Evidente que vai ser assim. Ele não vai colocar pessoas que sejam legais comigo. Então, ter a antena aberta para as coisas espirituais e para aperfeiçoar o meu caráter. E que isso vai fazer bem para mim. Porque se eu brigo com uma pessoa, ou se eu perco a paciência, aquilo, ele também vai afetar o meu corpo. Como o senhor leu, eu li muito aquele livro Mente, Caráter e Personalidade. As pessoas hoje estão muito doentes, porque as pessoas estão muito intolerantes. E a busca pelo Espírito Santo tem que ser diária, porque você é bombardeado. Eu desejo ter um dia sem ameaças, porque você tem ameaça o tempo todo. Você pode receber uma notícia ruim sobre a tua família a qualquer momento. Você pode receber que você perdeu o emprego. Então, são inúmeras ameaças. Deus, ele está nos preparando para um mundo sem ameaça. E essa mudança neurológica, que é o que eu falo, ela tem que acontecer todo dia. Todo dia tem que ter uma sinapse nova. Então, a sala, ela faz isso comigo, assim como as outras coisas que eu faço. O primeiro livrinho, um dos primeiros livros depois do batismo, foi esse daqui, o que o senhor falou, A Vinda do Consolador. É um livro fantástico esse. Quem me deu foi minha obreira bíblica, Maria Cecília, dia 7 de abril de 2000, no meu aniversário. Muito Ela me importante a Maria Cecília para a senhora, né? Olha, o senhor pode convidar a Maria Cecília para passar um dia à escola sabatina. Ela é excelente, ela é cheia do Ótimo. Espírito Santo, ela é uma pessoa muito importante. Muitas pessoas da igreja são importantes. A igreja em si, de Moema, é uma igreja importante. A gente está com um pastor agora, que é uma bênção para nós. Todos os pastores que Como é que é o nome passaram dele? lá, Como é que é o nome dele? Robson Menezes. Eu não sei se Robson. está na... Eu não sei se ele entrou. Não, Eu o posso Robson. contar uma experiência que eu tive com o pastor Ronaldo? Sim. A gente tem que respeitar muito os pastores, porque essa questão do Espírito Santo de vocês é muito bom. Às vezes eu estou falando, por exemplo, numa pregação, eu estou falando uma coisa, e o Espírito Santo ele vem e fala isso, você muda. Isso deve acontecer com o senhor várias vezes. É fantástico o trabalho que vocês têm. E vocês não devem se preocupar com besteira. Eu imagino que vocês devem se preocupar com muita briguinha dentro de igreja, bobagem. Não é isso, não é para se preocupar com isso, é para estar aberto, porque vocês são um instrumento. E com o pastor Ronaldo, servo de Deus, eu tinha alguma coisa, quando ele entrava para pregar, alguma coisa que ele falou em alguma comissão, eu tinha uma coisa com ele assim, e eu falei, eu não posso ficar assim, que o pastor vai começar a pregar e eu estou sentindo um mal-estar em relação a ele, eu vou falar com ele. Aí eu falei com ele, eu falei, olha, pastor, é assim, quando o senhor fala algumas coisas, eu começo a ficar com uma raiva, começa a me dar um mal-estar, e eu não posso ficar assim, porque o senhor é o meu pastor. Aí ele olhou para mim e fez assim, Maria José, eu amo você, eu tenho certeza que você me ama. Nós temos ideias diferentes, mas nós estaremos no céu. Tá bom, pastor, é isso. Vamos orar? Vamos. E ele orou. Acabou toda, sabe? Porque muitas vezes você briga com uma pessoa e você discute, porque um está olhando para um lado, o outro está olhando para o outro, e se vocês ficarem olhando cada vez, vocês vão se distanciando mais. Faz um Y, ao invés de todo mundo seguir para o mesmo caminho, que é o caminho da eternidade, que é essa que eu busco e que ainda continuo buscando, que é impossível que Deus tenha nos criado só para essa vida. A gente tem o gene da eternidade no nosso corpo. E Deus é o maior geneticista, porque ele vai fazer um gene novo, um neurônio novo, um cérebro novo.
E essas coisas a gente tem que decidir aqui, porque isso é bom para os outros, mas também é bom para mim. O pastor Bullion fala que você tem que ler a Bíblia, orar e pregar, desaguar. E isso é a nossa função. É você ter o cuidado com o outro, a necessidade do outro. E começando pela tua família. Porque o Espírito Santo ele vai atuar, ele vai agir. Ele age, ele é ação. Um dos grandes desafios que nós temos, irmã Maria, é entender que nossa unidade é construída na diversidade das ideias. Não tem como, né? Só Deus tem unicidade. Deus não passa por isso. Não há divergência em Deus para ele chegar no ponto comum. Deus é sempre convergente, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não. Nós somos sempre divergentes. E temos que permitir que o Espírito de Deus trabalhe nas diferenças para o bem maior do reino de Deus. O reino é maior que nós. O reino é muito maior do que todos nós aqui. Então, nossas ideias devem convergir para o melhor do reino, administradas pela palavra de Deus e pelos manuais de orientação da própria igreja. O processo administrativo da igreja diz como a gente deve lidar com as divergências. A maior quantidade de votos indica o caminho. Na multidão de conselho, a sabedoria. Então, se a gente prestar atenção no como Deus construiu a própria dinâmica da igreja, essas divergências, inclusive, nos ajudarão, porque o contraditório é importante para o crescimento. E a gente deve saber lidar com o contraditório, né? Essa passionalidade é muito brasileira, o americano é mais racional para isso. Porque ele discute o ponto aqui, discute ferrenhamente aquele ponto, sai e come junto com aquele mesmo que ele discutiu o ponto contrário. Mas no Brasil, se eu discordar da sua ideia, eu estarei discordando de você. Eu não gosto de você por isso. Essa passionalidade brasileira é muito difícil de lidar com ela. E isso a Sala me ajudou muito, o pastor Abidoral também, quando ele falou uma vez sobre não ferir as pessoas. Você pode falar uma verdade e não ferir. Eu ainda estou no caminho, ainda não... Bom, bem-vinda ao mundo dos humanos. Mas não ferir os outros, porque ferir uma pessoa, você está ferindo a Jesus. Você está ferindo a Deus, porque Deus ama aquela pessoa. Deus ama aquela pessoa muito mais do que você. E hoje a gente vive num mundo com uma intolerância assim, total. Você vê até nas escolas, as crianças sofrem, né, bullying, sofrem maltrato. É um mundo que está realmente sendo preparado para a volta, e eu louvo a Deus, porque Ele foi me buscar na hora certa, no momento certo, respeitando o meu momento, e me amando como Ele me ama, e como Ele ama a todos. Adequadamente agressivo. Adequadamente agressivo. Que lindo, né? Obrigado pelo bom papo, pelo bom testemunho e ver Deus trabalhando na sua vida. Fico grato a Deus por você fazer parte da sala assiduamente, mas dificilmente perde a sala 57, e contribuindo, porque tem sua lista de transmissão, né, irmã Maria? E distribui o link aí para muita gente, com a graça de Deus. Mando, tenho a pessoa que trabalha para mim, a Rita, ela frequenta a sala também todos os dias, ela quer se batizar. Os cuidadores do papai também, que já não estão mais, recebem. E a gente vai levando até a volta de Jesus. Muito obrigado, viu? Tenha um grande dia na presença de Deus. Foi uma alegria participar com a senhora. Você pode orar conosco, por favor? Claro. Pai de amor, obrigada por tudo, por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor nos chama a cada momento adequadamente agressivo, e que nós possamos também ser pessoas adequadamente agressivas, que nós respeitemos o momento de cada um, que nós consigamos desenvolver essa antena espiritual de saber quando falar, como falar, com quem falar, e sermos instrumentos, Senhor, em Tuas mãos. Estamos aqui nesse lugar porque queremos crescer em direção a Ti, aperfeiçoa nosso caráter, abençoa
cada pessoa que participa desta sala, os pastores, os moderadores e as igrejas, Senhor, ao redor do mundo. Qualquer uma delas. O Senhor tem pessoas sinceras em todos os lugares. Atua, Senhor, poderosamente, nos dê o batismo do Espírito Santo, derrama a chuva serôdia sobre nós, sobre o mundo. Guarda-nos do mal, cuida de queridos nossos aonde estiverem e nos dê a paz que só pode vir de Ti, em nome e por amor de Jesus, agora e para sempre. Amém. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz, a senhora é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, irmã? Obrigada, pastor, o mesmo para o senhor. Grande dia na O senhor presença. quer que eu fale? Se o senhor quiser, eu falo. Que eu Se a sei que o senhora senhor gosta. se a senhora quiser falar, eu fico feliz. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Fiquei mais feliz. Eu sabia que se adequadamente agressiva. Muito obrigado, viu, Gamada? Fica com Deus. Queridos, sabe uma coisa que me chama muita atenção na sala, sabe? É muito bom. Nós temos aqui irmãos que nunca foram à escola, nunca estudaram muito pouco, e que eles são atingidos pelo poder do Espírito Santo e as modificações acontecem na vida deles. Eu tenho crianças aqui que assistem à sala sistematicamente com a mamãe e com o papai, que estão sendo modificados. Eu vou passar um vídeo na quarta-feira de uma mãezinha às 3h30 da manhã, que já tinha estudado a Bíblia com a filhinha, e a filhinha nada de dormir, então vamos entrar na sala 57, ela assiste a filha com o bebê de colo, já ensinando o caminho, né? Aí nós temos hoje, quem deu o testemunho, Maria José, ela é médica, cirurgiã. E Deus, no Espírito de Deus, consegue atingir uma mente mais preparada academicamente, que tem um senso crítico muito aguçado, né? Eu vejo aqui pessoas idosas aqui que ficam olhando a reunião, entendem tudo, Renata, entendem tudo. Então, queridos, o Espírito de Deus é quem chega no coração humano usando o instrumento para convencer o médico, o iletrado, o simples, o rico, o pobre, o que tem boa capacidade de entendimento, quem não tem, a criança, mas não importa. Ele traduz a mensagem. Ele traduz a mensagem. Ele consegue chegar ao coração de qualquer um. É lindo isso. Não é o argumento, irmãos. É o poder por trás do argumento. Não é o argumento. É o poder por trás do argumento. Louvado seja Deus, né? Nós compreendemos isso. Louvado seja Deus. A irmã já orou e eu quero convidar você a viver um dia com muita alegria. Mas muita alegria mesmo, tá bom? Deixa eu ver se você está feliz. Bom dia, com alegria! Bom dia, com alegria! Alegria! Bom dia, com alegria! Com alegria! Maria José! Com alegria! Vambora, pastor! Bom dia! É hora de Bom dia, povo maravilhoso! Bom dia! Alegria! Deus abençoe a todos! Bom dia! Maravilhosa semana! Abençoada semana toda! meu povo! Amo vocês já com eternidade! Tchau, gente! Até quarta-feira! Até quarta-feira!